cara fazer essas coisas. Ai, você fala, eu ouvi a música. Vou falar, vou falar. Ai. Então, A ninguém. música! Então, gente. Só volta. Foi a música. Pessoal, estamos começando pela segunda vez a live. Vou contar pra vocês o que aconteceu, tá? Por que nós atrasamos 5 minutos? A música era pra entrar antes, enfim. A gente vai começar sempre com uma música pra alegrar. Vou dar pause aqui. Eu acabei começando a live no meu perfil pessoal. E aí tô conversando, a Fernanda, a nossa convidada, já tinha entrado. E aí vieram aqui os meus ajudantes e falaram: mãe, a senhora tá no perfil pessoal. Falei, caramba! Então nós encerramos a live no meu perfil pessoal e vamos começar agora de uma forma séria. Eu já ri um monte. É muito. Quem me conhece sabe que é minha cara, né? Fazer essas coisas assim. Gente, boa noite para todo mundo que tá presente. Gratidão por todo mundo que tá aqui, que entrou, que vai entrar ainda. Eu sei que vai ter uma galera muito, muito bacana. Eu sou a Maria Isabel, sou da MB Kids. E hoje nós estamos com a nossa live, né? Nossas lives são às terças e quintas-feiras, às 19 horas. E hoje a gente tá com uma convidada mega especial, que é a Fernanda Sotelo. Eu vou contar pra vocês um pouquinho, né, da história da Fernanda e pra vocês entenderem quem é essa convidada especial que a gente tá trazendo, tá? A Fê, ela é publicitária com mais de 10 anos de experiência nas áreas de marketing e vendas de grandes multinacionais. É uma empreendedora apaixonada, igual eu, sócia fundadora da Kiddo Pass, uma plataforma de benefício corporativo desenhado para tornar o desafio e conciliar a rotina profissional e a gestão de atividades dos filhos mais leve possível. Então, vou trazer a Fê aqui, vou convidar, e aí ela vai contar um pouquinho da história para vocês, tá bom? Segura aí um pouquinho. Lá, agora sim nós vamos começar a live como deveria. Ai, ai, ai. Vamos aguardar a Fê entrar. A gente vai. Agora estamos no lugar certo. Agora estamos no lugar certo. Muito a minha cara isso, tá? Não, e eu não percebi, você acredita? Nem eu. Os meus filhos que vieram. Ô mãe, a senhora tá na live do seu perfil. Como assim? Ainda bem que eu tenho filhos atentos, né, Sô? Ela tá aqui comigo. Ô Fê, então eu até esqueci de falar do nosso tema, né? Hoje nós vamos falar de um tema que é soluções para uma quarentena mais leve e produtiva com os filhos, tá bom? Antes da Fê começar, bora no aviãozinho aí, galera. Todo mundo vai no aviãozinho, convido um monte de gente, tá bom? E Fê, gratidão por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Acho que a gente, além da parte comercial, sabe que você é muito querida. A gente se conheceu. Opa! Será que... Opa, voltou. E então, gratidão e bora lá. Pode se apresentar aí para a galera para eles te conhecerem um pouquinho. Fechado. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Isa. Queria agradecer muito o convite de todo o time do MBA Kids. Você sabe que a gente admira o trabalho de vocês profundamente, respeita, né? E que bom que hoje existem empresas se unindo através do propósito. Acho que esse é o nosso caso, sem dúvida. E disso nasceu aí uma relação pessoal de muito respeito, amizade. Então, estou super feliz de estar aqui nessa noite de terça-feira para a gente bater um papo gostoso. Espero que todo mundo goste desse tema e que interaja bastante com a gente para ser bastante produtivo. Como a Isa falou, eu vim do mundo corporativo, tenho uma história muito clássica, né? Então, fui executiva de grandes multinacionais durante muitos anos e passei pelo famoso recálculo de rota, junto com a minha sócia, Mariana, né? Que somos sócias fundadoras do Kiddo Pass. Então, a gente se conheceu na última empresa que a gente trabalhava e a gente estava passando por esse mesmo momento pessoal de querer colocar os nossos esforços, tudo aquilo que a gente tinha adquirido em tantos anos, né, de carreira corporativa, em algo que tivesse muito propósito, num negócio que a gente acreditasse profundamente, que a gente pudesse, então, ser agentes de transformação. Era o que a nossa alma pedia naquele momento.
Então, tudo nasceu de muito propósito, muita paixão. Hoje nós somos empreendedoras apaixonadas. A gente costuma falar que não houve nenhum momento da nossa vida em que a gente se orgulhasse tanto de nós mesmas, né? Como mulheres, como profissionais. Então, acho que, sem dúvida, desde 2018 que a gente está nesse processo de construção de um produto, de uma marca que fizesse sentido, a gente acabou se encontrando pessoalmente também e a gente encontrou pessoas como você ao longo do caminho que fazem tudo fazer ainda mais sentido. Então, é muito bom a gente poder estar aqui e compartilhar um pouquinho aí da nossa história e do que a gente vem fazendo juntos. Super legal, né, Fê? Vocês também iniciaram em 2018, né? Também, a gente começou em 2018. Em 2018 a gente ainda estava dentro dessa última companhia que a gente trabalhou. Nós pedimos demissão com uma semana de diferença no meio de 2018, então vai fazer 2 anos que a gente está 100% empreendedoras. Sim, sim, show de bola. E aí, Fê, para o pessoal conhecer um pouquinho da Kido, conta, assim, por que vocês tiveram essa ideia, né, de trazer essa plataforma para o Brasil? Legal. Legal, então. Seguinte, o que aconteceu neste momento em 2018, né? Então, a gente estava querendo encontrar um caminho diferente, então sair dessas grandes corporações e construir um negócio, né, que a gente acreditasse profundamente. E como 2 mulheres que sempre trabalharam em corporações, dentro do mundo corporativo, a gente via uma dinâmica, que aí eu acho que todo mundo que está aí do outro lado da tela vai concordar comigo, que é uma dinâmica extremamente clássica, né? Que são pais e mães que são diariamente desafiados numa missão quase que impossível de gerenciar e tentar equilibrar a carreira com a sua vida pessoal, né? Então, a gente tem carga de trabalho cada vez mais intensa, a gente sempre acha que é uma fase, e essa fase nunca passa, né? E, ao mesmo tempo, que há um desafio de poder prover uma infância de experimentação, de desenvolvimento para as crianças em cidades que são cada vez mais verticalizadas e violentas. Então, você vive um desafio brutal, né? Um problema crônico, a gente costuma dizer, né? E que não é um desafio de uma ou outra pessoa, é algo geral que a gente vê aí nas grandes capitais, em todo o mundo, eu diria. E aí, o que a gente vê de grande consequência relacionada a isso são crianças que hoje têm as suas infâncias passadas na frente de telas, né? A gente fala da preocupação, e não é a preocupação que nós falamos, são profissionais da área da saúde, a ONU vem discutindo muito isso, a própria Unicef, sociedades médicas, dos prejuízos desse uso passivo das telas, né? E, enfim, o quanto a primeira e a segunda infância são importantes para o desenvolvimento, né? E até mesmo para que adultos seremos, né? Então, é o momento de você se descobrir como indivíduo, o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde vai meu espaço, até onde começa o espaço do outro. Então, é muito importante essa infância exploratória, de experimentação, né? Sim. E a gente vê uma infância mais, hoje, dentro de 4 paredes, né? Exato. Bem diferente da infância que eu tive, né? Que eu sou mais velha que você. Então, eu brinquei na rua, brincava na rua, era uma rua de paralelepípedo, e não passava carro nenhum quando eu tinha meus 8, 9, 10 anos. E a gente brincava até tardão da noite, tipo, todos os vizinhos. Que saudade disso. Meus filhos nunca vão poder vivenciar isso. Pois é. A gente costuma dizer isso, que é uma dor não só de quem é pai e quem é mãe, é uma dor de todo mundo que teve uma infância diferente. E, assim, mesmo gerações mais próximas, né? Eu já tive também uma infância completamente diferente, né? Assim, e a gente olha para os nossos sobrinhos, filhos, afilhados, né? E você fala, que pena, né? É óbvio que a tecnologia traz avanços importantíssimos, o alcance de informação dessas crianças é maravilhoso. Mas há uma parte também que é o desenvolvimento psicológico, cognitivo, físico, né? Comportamental dessas crianças, que a gente precisa olhar com muita atenção, né? Então, o Kidopes nasce dessa dinâmica, desse cenário, de uma provocação de como a gente torna o dia a dia desses pais mais conveniente, né? Então, a gente traz uma ferramenta que possa facilitar esse gerenciamento de vida profissional, vida pessoal, as mulheres, o papel de mãe, de mulher, o papel de boa profissional, as mulheres cada vez mais dentro do mercado de trabalho, enquanto a gente consegue oferecer uma infância, então, de mais desenvolvimento para essas crianças. Então, o Kidopes nasceu em 2018 olhando para esse cenário.
né? Então, a gente, nossa, foi um processo muito profundo, assim, tanto de conversar com muitos pais e mães, até profissionais da saúde, para que a gente conseguisse entender com muita propriedade e conseguisse, então, construir um produto que pudesse facilitar essa dinâmica e esse gerenciamento. Não, super legal, né? Eu sou apaixonada também pela Kido, por vocês, assim, porque a gente se identifica muito, né, nessa jornada aí que a gente decidiu seguir. E aí faz bastante sentido, né? Porque vocês também estão aí para atender e ajudar e apoiar as crianças, os pais das crianças, né? Mas quem são os beneficiados são as crianças, elas que Sim. vão poder escolher atividades diversificadas, né? Isso que acho que é o muito interessante da plataforma, porque ele pode fazer de tudo um pouco, né? Ele pode escolher e isso para os pais é bem interessante, né? A gente costuma dizer ainda que vocês são os verdadeiros agentes de transformação, porque o que eu peço nada mais é que um caminho e uma ferramenta que torna esse acesso a múltiplas atividades para as crianças mais fácil, mais possível, mais palatável para os pais, né? Porque então, como funciona? Explicando rapidamente. Nós somos uma plataforma que se apresenta em forma de um aplicativo, onde os pais, eles optam por um plano de assinatura, como se fosse o Netflix. Então, eu escolho o plano de assinatura que melhor se encaixa para a minha família, para o tamanho da minha família, para o tempo que meus filhos têm disponíveis para realizar atividades, sejam elas de contraturno escolar ou também atividades, né, no fim de semana para a família. Então, eu Sim. escolho esse plano e eu posso buscar atividades mais próximas, né? Então, buscar desde área de interesse, localização, através da idade da criança. Então, atividades próximas da escola, da casa do pai, da casa da mãe. A gente sabe que tem muitas crianças hoje que mais de um lar. Logística pesa bastante para os pais. Muito. Então, a gente facilita a busca por atividades, como atividades do MBA Kids, que são atividades que tem um estímulo importante para essas crianças. Então, tem todo um cuidado muito importante de curadoria, né? Quem são os nossos parceiros, o que eles têm para oferecer. Então, tem muito cuidado na seleção dessas atividades. E com esse único plano, eu posso acessar, independentemente do plano que eu tenha, qualquer um desses parceiros. Então, eu posso desde fazer uma aula de psicomotricidade, um apoio pedagógico, fazer um curso do MBA Kids, ou ir fazer uma atividade cultural de fim de semana, um teatro, né? Então, eu não pago nada mais, eu não pego fila, eu não tenho problemas relacionados à matrícula. Então, a gente sabe que crianças são super voláteis, e é importante nessa idade a experimentação, né? Então, a gente traz essa capacidade de facilitar esse gerenciamento das atividades. Então, você pode desde agendar atividades recorrentes, que geralmente são atividades físicas, educacionais, que demandam a recorrência para a criança poder se desenvolver, até atividades pontuais de fim de semana. E aí, o que você falou, um ponto muito importante, que é a mobilidade. É um desafio, né, no mundo moderno, né? É isso aí. É muito legal ter um monte de atividade, mas como eu levo a criança para essa atividade? Então, a gente tem alguns parceiros especializados no transporte infantil, onde o grande ponto é a segurança dessas crianças, que além disso, conseguem promover esse leve trás para que, de fato, a gente consiga oferecer uma infância mais exploratória. Então, esse é um pouco do produto que a gente montou, que é um produto, na verdade, existem alguns produtos no mundo aí que têm um propósito muito similar, mas é um produto inédito, né, no mundo. Sim, não, super bacana. Eu acho essencial vocês terem pensado nisso, né? Muito bacana vocês terem trazido essa ideia aqui pro Brasil, porque cada vez mais, né? E agora eu não sabia que tinha uma ligação, né? Eu tava, ficou tudo preto, eu não ouvi nada, tá bom. Então vamos lá. Não, ainda mais assim, quando a gente para pensar, vamos trazer agora um pouco para nossa realidade hoje, né? Essa quarentena, todo mundo em casa. Desafio para todo mundo, para todos os pais, para as crianças, né? Todo mundo está reaprendendo, né? Muitas pessoas ainda acham que tudo vai voltar ao normal, mas a gente sabe que não vai voltar. Tudo mudou muito, né? Então, na verdade, a gente só tem que pensar como que vai ser daqui para frente, porque como era antes da Covid, esquece, vai ser tudo diferente. E a gente tá correndo atrás para trazer
para tudo para esse momento agora, né? Tentar apoiar e ajudar, né? Então, assim, a plataforma que do PES é bastante interessante, né? Eu sei que vocês estão com uma modalidade nova também agora. Daqui a pouquinho você conta pra gente. E, pessoal, vou abrir aqui para perguntas. Já deve ter pergunta, ó. Aqui, ó, vamos lá. Eu adoro, essa parte que eu mais gosto é ver os comentários. Vamos lá, deixa eu ver. Tem uma pergunta presa aqui, mas deixa eu ver se tem aqui. O pessoal entrou muita gente dando oi e tal. Coração, lindas. Ganhamos um lindas. Tá Lindas. boa. A Adélia comentou que quem nasceu nos anos 70 e foi maloquinha nos anos 80 tiveram uma infância inesquecível. Concordo. Imagino. Muito importante se preocupar com a ocupação da criança de uma forma lúdica. Como a Kidopé se adaptou para atender na quarentena? Veio antes do que eu esperava a pergunta. Veio, né? Vamos lá, Fala, Fê. então. Sim, vamos lá. Eu acho que esse tema é super importante. Acho que, como você falou, a gente vai encontrar um novo mundo, né? Então, nós tivemos que readequar hábitos, comportamentos. Eu acredito, sim, que a gente vai valorizar muito mais muito do que a gente não valorizava no passado, né? Pequenas coisas que a gente tinha liberdade de fazer, ao mesmo tempo que a gente está se adequando a, por exemplo, ter que lidar melhor com a tecnologia, independentemente da nossa idade. A gente precisa se adequar hoje à tecnologia para as coisas funcionarem, ainda mais no momento que a gente vive, né? É um momento desafiador para todo mundo. Para nós não foi diferente, então a gente tem uma plataforma onde a gente estimula que as crianças saiam de casa, e hoje a gente tem que ficar em casa, e isso é o mais seguro a ser feito. E a gente teve um momento, assim, de olhar para dentro e tentar entender como a gente conseguiria, num momento como esse, cumprir nosso propósito, né? Então, como uma empresa que não é apegada a produto, é apegada a propósito, a como a gente consegue resolver o problema, como a gente consegue ser uma ferramenta de suporte, a gente teve um momento de tentar entender tudo o que estava acontecendo. Então, o que a gente viu foram pais ainda mais desafiados, porque a gente nunca esteve tão próximo da nossa família, dos nossos filhos. E é muito... 24 horas por dia, acho que isso para muitas famílias nem imaginava, né? Não sei nas férias, mas as férias têm um fim. Você vive isso só naquele período de férias, depois você passa o resto do ano. Exatamente. E você tem que trabalhar, ter essa dinâmica de home office com filhos, tudo isso é muito desafiador. Então, tudo aquilo que já era um desafio se tornou um desafio ainda maior, né? E, por outro lado, a gente tem um compromisso muito forte com toda a nossa rede de parceiros, né? Que o MBA Kids compõe essa rede de parceiros, e tem tantos outros, de atividades educacionais, físicas, lazer e cultura, que também estão muito desafiados nesse momento. Estão com os seus estabelecimentos fechados, muitos deles não têm capacidade de adequar o seu produto a um produto online, estão com diminuição de receitas assim, de pelo menos 60%. Então, todo mundo, né, sejam os profissionais autônomos, que estão sendo muito desafiados, os empreendedores de pequeno e médio porte muito desafiados. Então, a gente via que a gente tinha um compromisso com esses estabelecimentos, ao mesmo tempo que a gente precisava adequar o nosso produto à nova realidade desses pais, né? Então, como que a gente fez para solucionar esse problema? A gente criou um novo produto, o nome desse novo produto é Kidplay, então aqui em primeira mão apresentando para vocês, porque ele vai ser lançado nos próximos dias. Show! Então a gente não falou disso ainda, mas o Kidplay nada mais é do que um plano de assinatura de atividades 100% online à distância, né? Então ali os pais vão encontrar com preço super acessível, videoaulas, então desde aulas gravadas para se adequar à agenda aí dos pais, né? E não abortar o home office. Ao mesmo tempo que a gente também vai ter aulas ao vivo, então com interação com o professor, com interação com outras crianças, diversos conteúdos lúdicos, então, para você ter uma ideia das atividades, né? Então, a gente tem desde contação de histórias, aula de dança, até uma visita guiada aos zoofós. O zoofós faz um trabalho incrível de resgate de animais e um biólogo vai fazer um trabalho muito lindo, guiando e conversando e compartilhando com as crianças. Então, a nossa proposta
com o Kido Play é que a gente consiga estabelecer uma relação mais ativa, né? Que as crianças não fiquem só passivamente na frente das telas. Então tem toda uma curadoria muito importante que a gente conta com o time de profissionais da saúde, obviamente, para nos indicar os melhores caminhos, de que a gente tenha conteúdos sempre com um suporte pedagógico, que cuidem do desenvolvimento de cada uma dessas crianças, seja fisicamente, de forma cognitiva. Então, lá, os pais vão ter um plano 100% online de múltiplas experiências para serem feitas em casa e de forma muito cuidadosa e pedagógica, para a gente poder ajudar, então, que é o nosso tema, então, a gente tem uma solução, uma ferramenta que é capaz de tornar mais possível, mais leve, esse home office com os filhos e também trazer desenvolvimento para as crianças nesse período aí que está tudo muito estranho para todo mundo. Vai socorrer muitos pais, com certeza. Vamos ver aqui a próxima. Perguntaram, e MB Kids também, como está se adaptando? Mundo online, né? Nós também mudamos totalmente, né? A gente tinha um planejamento, e aí, com tudo isso, a gente saiu de uma rota e foi para outra, né? Que era algo que a gente queria fazer, estava nos planos, mas talvez não fosse para esse, né, para agora. Devido a todo o cenário, a gente conseguiu colocar aí e fazer as aulas online, que a gente está rodando já nos colégios parceiros, e a gente começa uma nova turma semana que vem, e aí nós abrimos para todo o Brasil, que era assim, era algo que a gente queria, porque muitas pessoas de outros estados não conseguem vir para São Paulo e para ter a aula na unidade. Então, era ali alguma coisa que a gente já estava planejando, pensando em desenvolver, e com a pandemia acabou sendo positivo, porque a gente acabou correndo atrás de coisas que talvez a gente não fizesse nesse momento, e estamos fazendo. E está sendo super legal, porque é uma experiência para o aluno, mas é uma experiência para a gente também. Né? Então a gente traz muito, muito feedback, e quando você coloca para rodar e vê que funciona e que deu certo, e dá aquele ânimo, que legal, vamos abrir para todo mundo, né? Porque a princípio era para ajudar os colégios parceiros, mas foi tão legal, a gente falou, não, vamos abrir para todos, e a gente consegue atender a galera que não mora perto, né? De São Paulo, e que sempre quis fazer e conhecer e entender. Então a gente também se reinventou, respondendo a pergunta, e se adaptando aí para o novo cenário, né? Isso que você falou é muito legal, né, Isa? Assim, eu acho que a gente tem discutido e visto muitas pessoas falarem isso, que na verdade esse cenário que a gente está vivendo antecipou muita coisa, né? Então, coisas que a gente já sabia que era uma necessidade, tornou-se uma urgência e se torna um novo hábito, um novo comportamento. E você falou algo que eu acho que é muito importante e que é um dos grandes benefícios da tecnologia e a importância da gente usar essa tecnologia ao favor, que a gente quebra barreiras territoriais. Isso também aconteceu com o Kido Pass. A gente estava presente em São Paulo, capital, e Alphaville, obviamente querendo expandir, porque a nossa intenção é conseguir alcançar o maior número de famílias possíveis. Tem que ser esse o caminho, né, para a gente conseguir fazer essa transformação aí. E usa a tecnologia, quebra essas barreiras. Então, hoje a gente pode oferecer esse produto para toda e qualquer pessoa que tenha interesse ou para que isso faça sentido, né? Com certeza. A gente acabou antecipando algo, né? Que foi excelente. No final das contas, foi excelente. Exatamente. Ó, tem pergunta aqui, ó. Vamos lá. A Adélia. A Adélia é nossa recordista de perguntas, tá? Tá sempre. Adélia, um beijo. Qual a metodologia que a Kido Pass acolhe as crianças para fazer as atividades propostas? Legal. Bom, dentro do Kido Pass, a gente trabalha com 4 categorias de atividades, né? Então, são, segundo os educadores, são as principais atividades para uma criança poder se desenvolver. Então, a gente trabalha desde atividades educacionais até atividades físicas, atividades de lazer e atividades de cultura. Dentro da plataforma, a gente tem por volta de 35 áreas diferentes. Então, a gente tem muito uma preocupação com metodologias, né? A gente se associa a estabelecimentos que tenham um apelo pedagógico muito importante. A gente acredita que, por exemplo, né? Então, as escolas hoje extremamente tradicionais estão precisando se reinventar porque a educação mudou, a forma da gente olhar para essas crianças mudou. Então, não se olha mais para crianças como linhas de produção,
a gente tem que ter um olhar individual, porque possivelmente, para uma criança, talvez para uma criança faça sentido ela seguir uma carreira corporativa, para outra, a veia empreendedora é mais forte, para outra, a veia cultural e artística é mais forte. Então, dentro do Kidopes, a gente busca metodologias que olhem para as crianças de maneira individualizada, né? Então, metodologias que mais inclusivas, né? E que a gente consiga, então, se adequar ao desenvolvimento de cada criança. Cada criança tem o seu caminho, tem os seus pontos de desenvolvimento, né? Tem os seus pontos que gosta, né? Porque às vezes o pai quer que a criança faça alguma coisa e, tipo, a criança não gosta de futebol, por exemplo. É um menino e não gosta de futebol. O Gabriel é um exemplo. Ele nunca curtiu futebol e eu nunca ia colocar ele numa escolinha de futebol, porque não era a praia dele. A gente tem que respeitar, né? Tem que deixar as crianças falarem o que gosta e aí experimentar, né? Eu nem coloquei o Gabriel porque eu já sabia que ele não curte mesmo, não gosta e acaba frustrando. Porque se é uma coisa que ele não gosta e eu tivesse forçado, não, vai lá, vai fazer futebol, porque futebol é para menino, por exemplo. Ele com certeza iria se frustrar, ia levar isso como algo para a vida. Por outro lado, a Sofia, que é menina, ama futebol. E eu ia colocar ela na escolinha, que tem uma escolinha de futebol feminina, mas acabou com a pandemia, a gente não conseguiu. Enfim, quando voltar a gente vai colocar. Então isso é importante, né? Os pais também terem a percepção de ver o que o filho gosta. E ter profissionais, né, dentro desses estabelecimentos que tenham essa sensibilidade. Eu acho que profissionais que estejam aptos para receber essas crianças e despertá-las no seu potencial, ou entenderem qual é o ponto de dificuldade, ou se essa criança tem um desafio de socialização, ou se ela tem algum desafio cognitivo, ou se ela tem algum desafio psicológico mesmo. A gente vê uma geração de crianças que lidam muito mal com frustração hoje em dia, né? Enfim, a gente tem um psiquiatra que nos suporta, que é o Dr. Bruno Mendonça da USP, a gente discute muito isso com ele. Então, ele é especialista em infância e adolescência, e ele diz que nos consultórios cada vez mais chegam crianças com muita dificuldade de socializar, com problemas de depressão. Então, é algo que... Mas chega pra gente também. Ah, eu imagino. A gente também percebe. Vocês veem o antes e o depois, né? Isso, mas aí tem a parte boa, eu ia falar isso agora. Que eles chegam de um jeito e saem totalmente diferentes, né? Mas a busca acaba sendo por algum gap emocional. Assim, às vezes também, porque a criança tem um tino já empreendedor e gosta, e é uma criança mais ativa, mas muitas vezes os pais buscam ali, o que eu percebo, né, com a gente, assim, o que acontece? Eles acabam buscando a MBA Kids porque isso não tem dentro de uma escola regular. Como que eles vão desenvolver as competências, habilidades, conflitos, frustrações na escola regular, né? Não tem tempo para isso. Então, eles buscam a MBA Kids para isso mesmo, para conseguir com que ele se desenvolva, né? Tem uma outra mentalidade. E a gente vê crianças com bastante gaps, assim. E ninguém discute isso nas escolas, né? Não são habilidades trabalhadas ainda hoje em dia, mesmo eu acho que as escolas têm se reinventado, tem algumas escolas com métodos montessorianos, construtivistas, que têm um olhar já muito adequado, né? Mas o que a gente, falando de empreendedorismo especificamente, eu ainda vejo assim que é algo muito amador no Brasil, no sentido de que a gente não desenvolve essas habilidades, né? Parece que o empreendedorismo é um caminho quando tudo deu errado. Então, eu vou abrir um negócio. E a gente pode se encontrar, assim como as crianças, né? A gente estava falando, pode se encontrar em diversos caminhos, a gente também pode se encontrar no empreendedorismo, como aconteceu comigo, né? E pode ser que não seja o caminho de outras pessoas, mas são habilidades que a gente leva para a vida, independente, né? Habilidades que são importantes em diversos momentos da nossa vida. A gente precisa empreender em vários aspectos da vida, né? Habilidades emocionais, enfim. Sim. Então, o trabalho que vocês fazem, independentemente do caminho que essa criança vai seguir, eu acho que tem um momento, super importante, ainda mais na faixa etária que vocês alcançam, né? Tem até uma pergunta aqui também, qual a faixa etária que a Kido trabalha, Fê? A gente cobre a primeira e segunda infância, né? Que a gente entende ser primordial para o desenvolvimento de toda e qualquer criança, então é de 1 a 12 anos. De 1 a 12 anos. Eu não sei quem perguntou aqui, eu ia falar o nome, mas eu não achei. Eu sei que eu li. Aqui, a Roberta perguntou. Obrigada. É de qual a faixa? Desculpa. 1 a 12. A gente cobre primeira e segunda infância. De 1 a 12. Muito bacana, uma metodologia inclusive diversificada. A Adélia respondeu.
Vamos lá. Tá, tem uma outra pergunta aqui Uhum. da Mara. Essa plataforma nova, Kiddo Play, é tipo um Netflix para crianças? Mara, é tipo um Netflix para criança, mas com um tempero adicional, eu diria. Então, a gente busca nosso principal cuidado é para que essa interação com as telas não seja uma interação passiva. A gente se preocupa que tenha estímulos, muitos estímulos. Então, a gente tem alguns conteúdos que são conteúdos como peças de teatro, contação de histórias, que são conteúdos mais estáticos, mas sempre pensando no desenvolvimento. Então, muito atento ao conteúdo, porque além da preocupação com o tempo que a criança fica nas telas, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o conteúdo e o estímulo que a criança está recebendo. Mas a gente também tem muitas aulas ao vivo de interação com o professor, com outras crianças, né? Então, a gente não tem só alguns conteúdos estáticos, a gente tem diversos conteúdos que a criança pode e deve interagir. É esse tipo de interação, mesmo dentro de casa, que a gente quer proporcionar. Show, Fê. Aqui tem uma pergunta de inclusão, ó. Obrigada. Ó, minha amiga teve problemas sérios com a neta autista na escola montessoriana. Trabalham com inclusão social? Depois, fala você, depois eu falo. Legal. Roberta, essa pergunta é muito legal. Desde o começo do Kiddo Pass, né? Então, abrindo uma situação para vocês. O nosso grande sonho era que a gente tivesse um plano que fosse direcionado 100% para crianças com necessidades especiais. E por que um plano específico para crianças com necessidades especiais? Porque a gente entende que os profissionais eles têm que estar aptos para receber essas crianças, né? Os pais já são super desafiados para encontrar locais adequados. E quando a gente fala de necessidades especiais, a gente fala muito além de acessibilidade, né? A gente está falando de profissionais que conseguem identificar os gaps e as necessidades de desenvolvimento daquela criança, mas também sabe identificar aquilo que ela tem de fortalezas e pode desenvolvê-la. Então, a gente deu um step back quando a gente lançou o Kiddo Pass, porque a gente via que a responsabilidade de um plano como esse é imenso. Então, hoje, a gente tem se juntado com inúmeras associações especializadas no tema, para que a gente consiga montar uma curadoria adequada de estabelecimentos, para que a gente possa afirmar que eles estão aptos para receber essas crianças e desenvolvê-las no seu potencial. Então, a médio prazo, a gente lança assim, um plano focado para crianças com necessidades especiais, onde 100% dos parceiros vão estar aptos para receber essas crianças. Os pais vão poder ter essa segurança na curadoria. Então, é algo que a gente olha com muito cuidado, é algo que a gente vislumbra há muito tempo. Enfim, a gente já tem feito um trabalho com as instituições e também com os parceiros que estão dentro da plataforma, porque eventualmente alguns que hoje não estão aptos têm demonstrado interesse em criar essa aptidão e a gente vai ajudá-los também nesse desenvolvimento dos seus profissionais. Show de bola. Conta com a MBA, né? Você sabe. Eu já sei. Tamo junto, tamo Eu junto. já estou voltando. É isso aí. A gente recebe alguns alunos com algumas deficiências, né? E é muito legal porque a gente vê um desenvolvimento tão grande deles. São os que mais voam, assim. Porque tem alguém acreditando, tem alguém apoiando e falando, meu, você consegue, vai. E é muito legal, assim. A gente vê quanto impacta positivamente, né? Muito, muito bacana. O potencial dessas crianças é incrível, assim. Quando você está próxima delas, você descobre também desse potencial, é maravilhoso, né? Com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui do Fábio Galanos. Qual idade que tem... antes, deixa eu pedir para a galera apertar o aviãozinho, porque a Sofia já veio aqui de novo. Mãe, pede o aviãozinho. Então, seguindo a pedidos da Sofia... o aviãozinho é embaixo aqui, né? A Sofia veio aqui para me lembrar. Ó, o Fábio Galanos pergunta, qual a idade que tem a maior quantidade de alunos na Kiddo Pass? Qual a faixa etária? Acho que mais utiliza, né? A faixa etária que mais utiliza hoje é a primeira infância. Eu diria que fica mais por volta para falar uma faixa etária mais adequada de 5 a 7 anos, é o nosso maior público, né? Tá. Então, crianças muito pequenas ainda, os pais fazem atividades mais pontuais, mas a gente tem muita coisa para, desde psicomotricidade, atividades entre mãe e filhos, para crianças menorzinhas. Então, ter esse encontro, essa conexão, que é muito importante. A gente também tem atividades para crianças maiorzinhas, mas, de forma geral, hoje, o maior público, a maior concentração de crianças dentro do Kiddo Pass é por volta de 5 a 7 anos, até 8 anos, é a maior concentração. Legal. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. As minhas eu nem tô falando, porque a galera tá animada aqui.
Muito Bora, legal, vamos. ainda falta muito para esse público, é verdade. Falta demais. Falta demais. Tem aqui uma pergunta do Gabriel. De onde surgiu a ideia da Kiddo Pass? Ah, legal. Eu acho que eu expliquei um pouquinho da história e do propósito, mas acho que é legal a gente falar que a gente trouxe algumas referências importantes, né? Então, apesar do Kiddo Pass ser uma marca 100% nacional e um produto inédito no mundo, a gente teve grandes inspirações para a criação do Kiddo Pass. Então, existem empresas com um propósito muito similar ao nosso nos Estados Unidos, na região dos Emirados Árabes, no Reino Unido. Então, comprova-se que é um desafio de pais e mães em todos os lugares, né? Em países mais desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Então, isso é um desafio para todo mundo, né? Essa questão da parentalidade. Sim. Então, é um modelo de negócio já bastante validado, né, lá fora, que a gente adaptou e tropicalizou para as necessidades locais. Então, não é o mesmo produto que se oferece lá fora, mas a gente conseguiu se inspirar nesse produto, nesse propósito de intermediação de serviço para crianças, de poder trazer uma infância mais exploratória com as necessidades que a gente enfrenta aqui no Brasil, com o que a gente vislumbra que são as necessidades dos pais locais, como a questão da mobilidade, como trabalhar com plano de assinatura. Então, o nosso caminho foi se inspirar lá fora e trazer o modelo para cá. E aí, acho que fazendo um paralelo, que é importante a gente também valorizar os produtos nacionais, fazendo um paralelo a uma empresa aqui do Brasil, uma das maiores startups, a gente também se inspirou muito no modelo de negócio do Gympass, né? Que faz um trabalho bastante similar, só que para adultos e com atividades 100% físicas, mas é um grande case que conseguiu chegar nas pessoas através se posicionando no B2B, ou seja, sendo um benefício corporativo dentro das empresas, e a gente se inspirou neles para seguir esse caminho e a gente conseguir chegar em mais famílias e chegar mais rápido. Então, a gente se inspirou em muitas empresas aí do mundo e do Brasil. As melhores, com certeza. O Edício, como contratar o Kiddo Pass e a MBA Kids? Quer começar ou o que eu faço? Bom, pode começar, Fê. Pode começar. Eu vou ler aqui se tem mais pergunta. Manda bala. Fechado. Bom, pessoal, falando dos planos físicos, então, né, de atividades que são fora do lar, nesse momento eles estão parados, porque a gente vive um momento de distanciamento social, então, por todas as indicações do Ministério da Saúde, então, eles estão bloqueados, inclusive, nossos estudantes não estão pagando nada, né, então, desde o começo do período de distanciamento social, esses planos foram parados, né, pausados, e a gente lança, então, agora nos próximos dias o Kiddo. Fê? Te vendo? Pronto. Travou, voltou. Então tá. Então, o Kiddo Play que a gente lança nos próximos dias, vou até pedir para vocês acompanhar nas redes sociais, que a gente vai dar mais detalhes. Mas você pode contratar um plano de R$ 59,90 mensais. Você pode baixar o aplicativo. Nosso aplicativo tem na Apple Store e no Google Play. Vocês podem já baixar, porque quando sair o produto nos próximos dias, o Kiddo Play lançar, é só atualizar o app e contratar o serviço e sair usufruindo, consumindo essas atividades. E a gente também se posiciona como um benefício corporativo. A gente já está dentro de grandes multinacionais aqui no Brasil. Então, eventualmente, se a sua empresa tiver o Kiddo Pass como benefício corporativo, você também consegue acessar através da própria companhia. Show! Bom, a MB Kids, a contratação você consegue fazer, né? Agora dos cursos online, a gente pode fazer direto pelo WhatsApp, telefone, mas a gente tem também um site que nós criamos, uma landing page, onde tem todos os cursos lá online, as informações, quando começa, quando termina, as trilhas que a gente está trabalhando, os cursos individuais. Então tem a page que, se vocês entrarem no site, vai estar no nosso banner lá, trilha da iniciação e trilha do desafio, que são, lá você tem toda a informação. Então, se quiser contratar por lá, tranquilo, fica sem acesso, não precisa ter acesso a gente, né? Mas quem gosta de conversar como eu, estamos aqui. No WhatsApp, liga e a gente conversa, né? Vai além da compra online. Então tem as duas opções.
Tem uma outra pergunta aqui. Ô, Fê, vamos falar um pouquinho? A gente acabou falando, né? Como que a gente pode ajudar? Já responda aí, galera. Segura um pouquinho. Como que a gente pode ajudar os pais, né? Tornar esse momento mais leve e produtivo? Que é o nosso tema. Nosso querido tema. Ih, vocês estão me ouvindo? Porque deu uma travada na imagem. Não, ouvi. Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi, para a gente falar do nosso tema, porque a gente fala Isso. muito. Eu adoro! Eu acho que, bom, a gente já falou muitas coisas aqui, pensando nos nossos produtos, nas nossas marcas. Então, como a gente se reinventou para atender esse momento e tentar auxiliar, então, que esse dia a dia fosse mais leve e produtivo. Mas, bom, como eu mencionei, a gente tem um time de profissionais que nos suportam e a gente tem discutido muito esse tema com eles, né? Porque, no fim do dia, esse é o nosso papel, né? Como hoje eu consigo te ajudar a tornar o seu dia mais leve, mais possível, prazeroso. Então, a Cris De Luca, eu vi ela passando por aqui. Eu não sei se ela tá aí para dar um exemplo pra gente. É uma pedagoga que nos suporta desde o começo da história do Kindle Pass. Ela tem muitos anos de experiência e ela costuma dizer, e a gente costuma discutir a importância da rotina. A gente até fez um post nesse fim de semana a respeito disso e a rotina nunca foi tão importante quanto agora. A rotina já é muito importante para desenvolver senso de responsabilidade nas crianças, de organização, de compromisso. Mas a rotina traz segurança para as crianças. Elas precisam de segurança para crescer, né? Então, mais do que nunca, a rotina hoje é uma ferramenta fundamental para facilitar essa dinâmica, né? De fazer acordos, da criança conseguir seguir mais ou menos a rotina que ela já tinha antes, que ela está acostumada, né? Então, isso é super importante para que a gente consiga facilitar as dinâmicas, né? Então, a gente tem acordos diários, a gente conseguir estruturar essa semana com a criança, fechar um compromisso, né? Então, a gente costuma dizer que a rotina hoje é fundamental, principalmente para as crianças, para que a gente consiga ser mais produtivo, para que tenha momento do estudo, da brincadeira, momento com os pais, momento que o pai precisa fazer uma call e as relações estarem bem estabelecidas. E aí tem outro ponto que eu acho muito, muito bacana, que a Camila Antunes, ela é uma educadora parental que tem uma consultoria chamada Filhos no Currículo, tem uma parceria muito bacana com a gente. Elas fazem um trabalho focado no impacto da chegada dos filhos na carreira, fazem esse trabalho dentro das empresas, e ela fala muito de que crianças nutridas, elas tendem a colaborar mais, né? Aí. Opa! Perdão. Tranquilo. Então, como nutrir os nossos filhos? Foi agora? Tá me ouvindo? Sim, Então, voltou. como nutrir essas crianças, né? Então, como nutrir essas crianças? No dia a dia, eu arranjar espaços na minha dinâmica do dia a dia para que eu tenha momentos de qualidade com essa criança, momentos de conexão. Né? Então, quando a criança está conectada, ela está se sentindo segura, ela sabe os acordos que foram feitos, como é que a rotina está bem estabelecida, elas tendem, obviamente, que a gente não está falando de robôs e que vocês conhecem seus filhos e que as crianças têm individualidades e particularidades, mas elas tendem a colaborar mais, né? Então, se elas se sentem nutridas, se tem uma conexão, se ela sabe que ela vai ter um momento com o pai, um momento com a mãe, um momento que pode ser só de vocês, de atividades diárias, só entre vocês, no meio do dia. Então, esses breaks no dia a dia e essa rotina são importantes, além de ferramentas que inúmeras empresas, não só o Kindle Pass ou o MBA, têm fornecido para tornar esse dia a dia mais possível. Então, antes falava-se muito as crianças não podem ficar na frente das telas. Hoje, as telas e a tecnologia são necessárias. Como fazer com que essa ferramenta tenha um uso mais adequado, né? Então, buscando conteúdos adequados, buscando também organizar o tempo de uso e os momentos de uso que podem coincidir com o momento que você está fazendo reuniões mais importantes ou que você precisa de mais concentração. Então, é um pouco dessas estratégias que a gente precisa buscar, né? Pra gente eu ia falar exatamente isso, né? Assim, quando você conversa, eu acho que conversar é algo extremamente importante. E às vezes, assim, antes do Covid, na correria, acho que os pais acabavam deixando, depois eu falo, depois eu converso, depois eu dou atenção, né? Então, acho que um caminho que ajuda bastante é conversar. Ter uma comunicação honesta, saudável, explicar, falar a verdade, né? Essa coisa de você conversar e realmente escutar o que a criança está falando,
você consegue absorver ali o melhor, né? Por exemplo, quando eu converso com os meus, ó, vamos sentar, vamos conversar. É o seguinte, agora é assim, sabe? Flui muito melhor. Né? Você dá a chance para a criança falar aquilo que ela quer e você realmente escutar, né? Escutar mesmo, de coração. Acho que a conversa, né? E aí você falou também do tempo, né? Meu, as crianças precisam, os filhos precisam de um tempo, nem que sejam 15 minutos diários. Pega, ó, antes, vou dar um exemplo de como a gente faz aqui em casa, né? Que isso foi coisa do meu marido, inclusive. Tem dias que ele fala assim, ele pega, sei lá, ó, gente, amanhã, nós geralmente era final de semana, nós vamos fazer o dia de chefe. E aí ele pega os dois ou um, depende da situação, e vai passear e as crianças escolhem o que eles querem. Então é dia deles escolherem o que eles querem fazer, se é cinema, o que quer comer e passear. E cara, funciona tão bem isso. Eles chegam mais tão felizes, mais tão felizes. Ah, hoje é o meu dia de chefe, hoje é o meu dia de chefe. São coisas simples, né? Não dá pra gente sair nesse momento, mas dá pra ter um dia de chefe, por que não? Deixa uma noite a criança ter um dia de chefe. Eles vão amar. E é tipo de memória que a gente guarda, né? E o que você falou de conversa... Ô, Fê, ô, Fê, tá bem baixo. Opa. Estão me ouvindo bem? Agora sim, voltou. Ah, então tá. Tava comentando que isso que você falou Fê, sumiu. Oi. Gente, estão me vendo? Sim, escutando também. Tá bem agora? Tá, agora tá. Que loucura. Eu ia reforçar essa parte que você falou da conversa, que é super importante. Estava lembrando que eu estava lendo umas educadoras, né, falando da importância da conversa. Então, quando a criança faz uma atividade ou quando a criança vê algum conteúdo, você poder conversar sobre aquele conteúdo, né? Então, você ajuda a criança a desenvolver um senso crítico sobre os estímulos que ela recebe e você também ajuda a criança, você valoriza a atividade que a criança está fazendo. Então, você mostra o quanto é importante, né? Aquela atividade ou aquele conteúdo, aquele momento de desenvolvimento. Então, acho que é um ponto super relevante e importante. Não, com certeza. E é desafiador para todo mundo, então tem que testar, tem que fazer, e às vezes o que funciona para um não funciona para outro, né? Fórmula mágica não existe, gente, para nada, tá? Quem não fala existe. que fórmula mágica é mentira. Tem fórmula mágica para ser a melhor mãe, para ter meu filho. Esquece. É o dia a dia, é testar, ver o que funciona para um não funciona para outro, porque eu tenho dois, né? Então é totalmente diferente, o que vai para um não vai para o outro, e a gente tem que ter esse equilíbrio emocional, essa consciência, né? De que... E tá todo mundo desafiado, né, Isa? Todo mundo se sentindo frustrado em algum momento, todo mundo desafiado. Então, assim, eu realmente acredito que em tudo, não só na relação com os filhos, mas em todas as relações que a gente estabelece, tão importante quando cuidar do outro é cuidar de si. Então, acho que um dos maiores conselhos que a gente pode dar, assim, né, enfim, é que a gente se perdoe mais, que a gente se julgue menos, né? Então, isso é muito importante. Tá todo mundo desafiado, acho que é um momento bacana da gente estar perto da família, da gente estabelecer conexões, mas ao mesmo tempo a gente não dá pra gente romantizar, porque nem todos os dias vão ser fáceis, vão ser bacanas, e nem todos os dias tudo isso que a gente falou vai funcionar. Tem dia que não vai funcionar, porque tem dia que a gente acorda de mau humor, tem dia que a criança acorda de mau humor, enfim, e o dia não vai ser tão bacana. Essa é a vida real, gente. Quem vem de diferente, suspeita, porque não é assim, não. A Cris falou um ponto assim super bacana aqui. Se sairmos da quarentena mais próximos dos nossos filhos, já é um grande ganho. Maravilhoso. O resumo é esse. Tem uma pergunta aqui da Bia, acho que dá pra gente responder mais uma. Vocês têm curso online hoje? Bom, se for no caso da MBA, sim, a gente está com os cursos online. Você entrar no site, já aparece lá o banner das duas trilhas que a gente está trabalhando. É só acessar o site. Aí vocês conseguem informações ou aciona a gente pelo WhatsApp, telefone, celular. Sim, a gente tem. E o que deu pé nos próximos dias. Espero vocês acompanhando a gente nas redes sociais. Lá também tem o nosso contato, nosso WhatsApp, nosso e-mail. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, manda um recadinho lá pra gente, que nos próximos dias a gente lança nosso produto 100% online, com cursos, inclusive, de parceiros como o MBA Kids. Então, aguardem. Bom, vou fechar com essa pergunta que acho que dá tempo.
Quais os maiores desafios para vocês, empreendedores, neste momento? Caramba, são tantos! Ai, quer São falar? muitos. Posso falar? Se você Ó, complementa. assim, pra gente, né, assim, olhando, a gente teve que mudar a rota totalmente. Então, a gente tinha um planejamento para seguir um caminho, e aí esse planejamento que a gente montou não funcionava mais, a gente teve que mudar totalmente a rota e montar um outro planejamento. Nesse outro planejamento, a gente teve que lidar com situações, teve que correr atrás, entender, estudar algumas coisas para poder desenvolver, por exemplo, no nosso caso foi o curso online, né? A gente sempre se preocupa muito com a qualidade de como a gente leva isso, como que a gente consegue manter a proximidade. Então a gente teve que estudar, né? E seguir uma outra rota, forçado, e teve, mas que foi muito bom, foi positivo porque a gente acabou lançando coisas que a gente já queria e não tinha tempo para isso. Sem dúvidas. Para nós também, eu diria que o maior desafio é você lidar com o desconhecido, com a imprevisibilidade, né? Então você não sabe o que tá. No começo a gente não sabia direito o que estava acontecendo, agora a gente não sabe os rumos que isso pode tomar, né? Ou que vai tomar. Então a gente tem lido muito, estudado muito sobre o mundo pós-pandemia. Mas é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe exatamente. Então, você lidar com a imprevisibilidade é muito difícil. Ao mesmo tempo, o empreendedor já está um pouco acostumado com isso. Mas é um momento de você tomar decisões difíceis, né? Porque todo mundo tinha o seu planejamento. Todo mundo já sabia o que ia fazer, os próximos passos, os planos a médio prazo, né? Porque a gente tem que se planejar. E aí, os seus planos simplesmente caem por terra. E você precisa tomar decisões difíceis eu mantenho meus planos porque isso vai passar. E eu vou ter que tocar esse projeto, ou vou ter que ter esse produto pronto, ou isso vai ter que acontecer. Ou eu paro tudo e mudo completamente o produto, me reinvento, me adequo a esse momento. Então, são muitas decisões difíceis em termos de negócio, é você lidar com a imprevisibilidade. Então, você tem que conhecer muito do seu produto, do seu público, né? Então, acho que é um processo de olhar para dentro. Mesmo o processo que a gente está olhando pessoalmente falando, a gente está olhando profissionalmente falando, é uma aposta, né? Como qualquer outra. Então, é um desafio, assim, muito grande nesse sentido, assim, eu diria. E fora economicamente falando, né? Então, a maioria dos negócios, a não ser os negócios que já eram 100% online ou que tem produtos que estão muito endereçados para esse momento, 100% dos negócios tiveram uma queda muito abrupta e do dia para a noite de receita, né? Então, o primeiro passo é corte de custos, não tem como, né? Então, você cortar... Empresas que têm custos fixos muito altos, que não é nosso caso, sofreram muito mais do que a gente, né? Então, desde uma revisão financeira até uma revisão estratégica e muitas vezes ideológica. E você lidar com o imprevisível. Então, é desafio todo dia. É você se reinventar todo dia, não se apegar, porque as coisas mudam do dia para a noite. E é um exercício. E você falou, né, assim, da gente ter que reinventar na empresa, mas a gente somos seres humanos. Então, a maior reinvenção, na verdade, é pra gente mesmo. Começa na gente, né? Porque você tem que estar bem, você tem que estar com a mente sã, né? Tem que estar equilibrado emocionalmente. E aí você tem meios, no meu caso, eu faço muita meditação, busco muito a questão da espiritualidade. Para mim é algo importante que eu me mantenho firme e forte, feliz e para frente para seguir, né? Mas a gente também tem que olhar para dentro, né? E ver primeiro a gente também, como que a gente está nisso tudo, né? E depois, com certeza, com o gás todo para a empresa, né? Mas é perfeito isso, porque exatamente é um exercício de como você vai lidar, inclusive, com isso, né? E também sabendo que você vai ter dias melhores e piores. Lidar com as suas emoções e não só com os desafios corporativos. Mas é isso. A gente vai aprendendo a se adequar a essa realidade e tentar ter, apesar de todas as preocupações que eu sei que todos nós temos e que devemos ter, a gente tentar ter um pouco mais de leveza, mais empatia nesse momento e que a gente saia fortalecidos como sociedade de tudo isso, né? Não só como empresa, como pessoas, como comunidade.
Exato. A questão, né, você falou parcerias, cara, é uma coisa que a gente já fazia, né, Fê, antes. Você sabe, a gente, como Sim, empresa, a gente já fazia e já buscava isso. Agora, sim. ainda mais, entendeu? Assim, a gente entende que é junto, né? Junto a gente consegue mais, junto todo mundo é mais forte. Então, quando eu decidi, por exemplo, fazer as lives, que é um desafio estar aqui na frente, gente, não acha que é fácil, entendeu? Porque é Imagina. desafiador. E a gente se desafia, e bora, vamos fazer e tal. E aí, quando eu pensei nisso, falei, cara, eu vou trazer, assim, os parceiros, a pessoa para poder falar, para a gente poder trocar uma ideia, ter um bate-papo, porque tá todo mundo passando pelos mesmos desafios. Então, essa questão da gente olhar para o outro, pensar nas parcerias e pensar que a gente pode somar, agregar, é a parte mais gostosa, né? Para mim, é a parte mais gostosa. Sem dúvida, sem dúvida. Tem sido agregado aqui? Pronto, voltou. Ó, Gente, voltei. voltou. Eu vou ler os últimos comentários. Fê, quer falar mais alguma coisa que eu falei agora? Não, pode ler, porque a Vou gente vai ler aqui encerrar daqui a pouco, rapidinho. né? Ó, Adélia, adorei a conversa. O Edício, muito bom bate-papo. Parabéns, MB Kids e Kiddo Pass. A Roberta, amei. A Maria Galanos, parabéns, incrível. A Ana Lu, parabéns, meninas, amei. A Roberta, show. A Mari, inspiradoras. A Adélia, adoro. A Adélia das nossas. Adoro gente que conversa muito. Isso aí, Adélia. Maravilhosa. Se ela quiser, a gente tava as duas super nervosas. Eu fiquei super nervosa antes de entrar, mas, gente, eu entro e aí eu não paro nunca mais de falar. Ah, é a parte mais gostosa. A Gra. Oi, Gra! Incrível a conversa, meninas. Adorei. Lindas. Só avisando, 5 minutos cai a live. Ô, Biel, eu entrei depois, hein? Lembra que eu entrei no meu perfil pessoal e depois eu mudei? A gente tirou umas 8h10, eu acho, né? Então Por a aí. gente tem um tempinho. Parabéns, queridas, pelo papo. Arrasaram. Adorei a ideia do dia do chefe. Vou fazer aqui. Legal. Fê, obrigada de coração pelo bate-papo. Gratidão. E que a gente consiga juntas aí fazer bastante coisa legal. Eu que agradeço, tô cheia de gratidão. Obrigada a todos vocês por essa noite de terça gostosa. Espero que todos vocês estejam bem. Convido vocês a todos acompanharem as nossas atualizações também lá no Se KiddoPass. tiver dúvida, manda mensagem, né, Fê? Manda mensagem Isso, pelo Insta, quer mais informação, manda lá, exato. que a Fê responde. Manda para todos nós aí qualquer tipo de dúvida. A gente espera vocês lá nas nossas redes sociais também. E enviem também os feedbacks de vocês. A gente, como empreendedoras, a gente costuma dizer que a gente fica no pulso do mercado. Então, o feedback de vocês, a devolutiva de vocês é muito importante para que a gente construa aí uma empresa melhor, um produto melhor, enfim, e a gente consiga cumprir nosso propósito. Então, agradeço muito essa noite. Gratidão, foi maravilhoso conversar Eu com que vocês. agradeço. Aqui embaixo tem ali, ó, o @KiddoPass, tá bom? Espero todos vocês Isso, lá. boa. Tá bom, Fê, um beijo. Obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. Eu vou dar os últimos avisos aqui para o pessoal. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Gente, gratidão. A gente podia ficar aqui até 9 horas da noite falando, né? Ó, já deu alerta ali, falta 1 minuto e 56. Então, só para fechar, gratidão. Muito obrigada para todo mundo que entrou, participou, comentou. Ficou com dúvidas, quer mais informações? Manda mensagem pra gente que a gente responde, tá? Na quinta-feira nós vamos falar sobre um tema muito legal. Vou estar trazendo a Adriana. A Adriana, ela é editora e ela é mãe de um autista de 15 anos, o Arthur. E o Arthur, ele escreve livros, tá? Ele tem 5 livros publicados. Então, quinta agora, hoje é dia 7, hoje é dia 5, né? Dia 7, às 19 horas. Acompanha a gente aqui, que a gente vai estar com a Adriana Barros, a gente vai divulgar hoje, tá bom? Beijo grande, gratidão e tamo aqui junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.